Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a presença, como foi anunciado no domingo passado, do Maurício. Maurício é lá da Cruzada dos Militares em Resende, na Vila Militar, casa que me recebe sempre com muito carinho quando eu vou lá. E domingo passado foi o Carvalho e domingo agora, nós estamos aí um mês de oradores de Resende. Seja muito bem-vindo à nossa casa. O povo vai chegando devagarzinho, daqui a pouco tem mais gente. Ele vai nos falar sobre um tema muito interessante: deserto em nossas vidas, né? Vamos aí na expectativa para ver o que ele vai nos trazer. Antes de passar a palavra para ele, como de praxe, a leitura de uma página do Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 129, Ao Partir do Pão. É uma mensagem de Jesus em Lucas, dizendo assim: e eles lhe contaram a que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir o pão. Está em Lucas 24, 35. Essa é uma passagem, quando a gente está a caminho de Emaús, os dois que estavam ali caminhando, de repente Jesus se acercou deles, mas vamos deixar o Emmanuel comentar. E eles, a princípio, não conheceram, porque era o próprio Cristo que estava caminhando com eles. Então Emmanuel comenta: muito importante o episódio em que o Mestre, reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação, Jesus seguira-os qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram o generoso e simpático desconhecido. E somente ao partir do pão reconheceram o Mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungo da crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Beleza? A gente começa o comentário de Emmanuel, nos mostrando como muitas vezes a nossa falta de atenção com as coisas espirituais, porque Jesus estava ali caminhando ao lado deles e eles não identificaram Jesus. Só quando Jesus entrou com eles, ele se predispôs a ir mais adiante, um deles do nome Cleófas, disse a ele, Senhor, entra, fica um pouco mais conosco. E aí ele entrou, e aí só na hora que eles foram lá ceiar, que ele partiu o pão e reconheceram Jesus. Porque foi a mesma atitude que ele tomou na Santa Ceia, quando ele parte o pão diante dos 12 apóstolos. Isso era de conhecimento geral. E aí Emmanuel então nos comenta isso. Será que nós precisamos realmente da materialização das coisas para a gente crer um pouco mais, para a gente acreditar? Isso passa também, sobretudo, como ele diz aqui, pela nossa dispersão. A dispersão é que a gente não presta atenção nas coisas divinas. Eu costumo sempre dizer, tem pessoas que muitas vezes vêm ao centro, escutam as palestras, mas, como a gente fala dos velórios, está só de corpo presente, porque o espírito está ausente. Sai da palestra, não guarda nada do que foi dito, não consegue compreender, não fixa as coisas para mudar a nossa vida lá fora. Então não é isso. A gente está numa instituição religiosa, é para a gente realmente se valer dos ensinos que ela nos apresenta através do trabalho dos oradores que aqui vêm. Então, a página de Emmanuel é assertiva e é exatamente para mexer com cada um de nós. Que a gente não fique esperando a materialização do próprio Cristo aí partindo do pão para a gente reconhecer que Ele está junto de nós, porque Ele nunca nos abandonou. Nunca nos abandonou. Ele está sempre junto de nós. A dificuldade é nossa em perceber isso.
A dificuldade é nossa de sentir a presença do Cristo na vida de cada um de nós. Quando nós pararmos um pouco mais e pensarmos nisso, quando nós orarmos com sentido e emoção, não apenas com palavras repetitivas de boca para fora, nós vamos realmente desconectar um pouco mais, né? Então hoje está faltando muito, e eu falava isso ontem, fora de Volta Redonda, hoje está faltando muito foco. As pessoas estão muito sem foco nas coisas que fazem. Fazem as coisas no automatismo, mas não tem foco naquilo que está fazendo, não se concentram, né? E por isso que muitas vezes negligenciam, como ele diz aqui, esse trabalho que a gente deveria ter de buscar um pouco mais a nossa espiritualização, ligadas em coisas demais do mundo material, ligado em coisas demais que estão acontecendo aí, política, sociologicamente, esquecendo de que a nossa função aqui é maior do que essa. A nossa função é realmente buscar a nossa espiritualização e nos tornarmos pessoas de bem, porque é isso que vai realmente mudar essa história da humanidade, ok? Nossa mensagem da manhã de hoje, a gente deixar bastante tempo aí para a gente aproveitar o Maurício, que veio de boa vontade lá de Resende. Então vamos elevar os nossos pensamentos, pedir a Jesus que nos ampare nessa manhã fraterna de domingo, que os nossos amigos espirituais, em especial o amigo espiritual nosso irmão Maurício, possa auxiliá-lo naquilo que ele estudou e veio nos trazer, um tema de tamanha importância, para que a gente reflita, medite, coloque dentro de nós tudo aquilo que nos for mostrado. Que nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós que estamos aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo ao vivo agora pelo Facebook. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por abertos os trabalhos dessa manhã de domingo. Que Deus possa nos abençoar, sobretudo o nosso querido amigo Maurício. Com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer pelo convite, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa Casa de Luz, que sempre nos acolhe com muito carinho, com muito amor. Queria agradecer também pelas palavras do Robinson, pelo texto inicial, que estão muito conectados com aquilo que nós vamos falar hoje. É uma alegria muito grande estarmos aqui domingo de manhã para falarmos sobre Jesus, sobre o Evangelho, para falarmos sobre Deus. Deus que é pura misericórdia. E a sua misericórdia e a sua providência sempre estiveram presentes em nossas vidas, desde a nossa criação. E Deus sempre nos proveu meios para que nós pudéssemos passar pelas nossas jornadas, pelos nossos desertos, da melhor forma possível. E dentre essas providências que o nosso Deus, nosso Pai, trouxe para nós podemos falar sobre os missionários, os profetas, o próprio Cristo que Ele nos trouxe. E também as Escrituras Sagradas, em destaque o Velho Testamento e o Novo Testamento. E nessas Escrituras, Deus sempre utilizou, e esses emissários, de símbolos, de figuras de linguagem, de parábolas, para poder nos auxiliar na compreensão da mensagem divina. E um dos temas que foram utilizados para poder trazer essas mensagens foi o deserto, que é muito rico de símbolos, de interpretações, e que certamente são úteis para nós e que a gente possa hoje refletir sobre as perspectivas, sobre o que isso pode trazer para nós, para que a gente consiga no nosso dia a dia, especialmente nas pequenas coisas, auxiliar na nossa jornada. Quando a gente pensa em deserto, quem já passou por deserto? Nós já passamos, vocês estão passando por algum tipo de deserto? Se a gente olhar essas pessoas que Deus colocou aqui no nosso planeta como referência para nós, quem que a gente tem aqui como referência que já teve uma experiência de deserto? Moisés, especialmente lá no Velho Testamento. O profeta Elias. João, o Batista, que viveu há muitos anos no deserto. O nosso próprio Mestre Jesus, nós vamos falar. Pedro também teve uma experiência de deserto.
Maria, Mãe Santíssima também, Maria Madalena, Paulo de Tarso. Se a gente avaliar, o que essas experiências podem trazer para nós? O que existe de comum entre essas experiências, sobre as referências que os livros sagrados e essas pessoas passaram, que pode ser útil para nós? Nós começamos também aqui refletindo, para ajudar no desenvolvimento do nosso tema, sobre quais são as características de um deserto. Olhando do ponto de vista físico, material, de locais, o que tem no deserto? Existem as ausências. Ausência de água, ausência de alimento e também ausência de distrações. Nos primeiros minutos, que é quando uma pessoa chega no deserto, aquilo ali é novidade, mas depois de 10, meia hora, aquilo lá é mais do mesmo. Existe também frio intenso e o calor intenso. A gente sabe que no deserto, normalmente, você tem variações de temperaturas muito bruscas, muitas vezes dentro do mesmo dia. Nós temos a aridez, temos as tempestades, é muito comum as tempestades no deserto, especialmente de areia. Temos muitas pedras, muitos espinhos, muitos seres perigosos. Temos cobra, escorpião, animais, seres que trazem perigo para o ser humano. Também temos o entendimento de que o deserto é um local transitório. Normalmente ninguém reside no deserto. Todos que ali se encontram, dizemos assim, de certa forma, como humanos, como pessoas que passam por ali por alguns momentos, passagem. E também o deserto é um lugar onde se tem o silêncio, especialmente quando na ausência de ventos, onde você tem um silêncio absoluto, e também um lugar de introspecção. Essas características, normalmente, são características do ponto de vista material, de locais, mas que nós também podemos fazer uma analogia sobre os estados de espírito, os estados da alma. Muitas vezes nós temos a ausência da água divina, da água viva que Jesus veio nos falar. Nós temos a ausência do alimento, conforme o texto falou, do pão. Jesus, ele nos trouxe a mensagem, eu sou o pão da vida. As distrações, hoje no mundo que nós vivemos, quantas distrações vemos no dia a dia? E muitas vezes são nas distrações que nós fugimos das nossas necessidades de melhoria individual. Muitas vezes a gente foge nas distrações. Quantas vezes a gente também sente um frio nas relações com as pessoas, ou até mesmo um calor excessivo? Quantas vezes nós passamos por tempestades nos relacionamentos? Quantas pedras passamos por dificuldades no nosso dia a dia? Quanta aridez, às vezes na família, às vezes no ambiente de trabalho, ou até mesmo quando se vai discutir uma questão administrativa na casa espírita, Aqui eu tenho certeza que isso não acontece, Robinson? Em algumas casas lá em Resende. Quantos espinhos que muitas vezes nós sofremos, as espetadas da vida. Quantos seres perigosos que nós defrontamos no nosso dia a dia, pessoas ainda com tendências equivocadas, com pensamentos que realmente trazem perigo para nós. Os desertos, eles são transitórios, conforme a própria Maria, Mãe Santíssima, nos orientou no livro Boa Nova, que tudo passa. Somente o reino de Deus é edificado dentro de nós, que é bastante forte para nunca passar de nossas almas. E também a questão do silêncio e da introspecção. Quanta dificuldade que nós temos, de nos silenciar e muitas vezes de fazer até mesmo uma simples prece, porque a correria do dia a dia, muitas vezes, nós estamos com muitas coisas em nossas cabeças e muitas vezes nós não conseguimos. O tema do deserto, ele é muito abrangente, e nós escolhemos 3 perspectivas para a gente olhar o deserto. A primeira delas
é o deserto sobre a perspectiva de expiação. Tá? O deserto também pode ser visto como uma situação de expiação. Também como uma situação de interiorização, introspecção e também de preparação, ok? Preparação diante de algum trabalho importante, de alguma missão, de algo maior. Nós vamos desenvolver isso. Mas, acima de tudo, a perspectiva que está presente nessas três abordagens é a questão da conexão com Deus. Porque a própria palavra deserto, na tradução do hebraico, ele é da palavra chamada midbar, vem do hebraico. E essa palavra midbar, ela vem da raiz da var, que significa palavra, indicando que o deserto é um lugar onde se ouve a palavra de Deus. Então, o deserto, ele também pode ser visto como um momento, uma situação de conexão com Deus, ok? Nós vamos desenvolver isso. E a primeira grande referência que a gente pode fazer sobre o deserto, né, a gente começou nas palavras iniciais falando da misericórdia de Deus, né, das Escrituras, dos missionários que vieram nos ajudar. E para muitas pessoas, a passagem do Êxodo, que narra a jornada do povo de Israel, né, do Egito rumo à terra da promissão, muitas pessoas normalmente se referem ao Velho Testamento olhando sobre o olhar histórico. E é muito difícil de você conseguir extrair uma lição, um ensinamento, a mensagem por trás daquela passagem. E aqui, o convite que a gente tem para poder refletir sobre, a palavra Egito, né, na tradução também do hebraico, ela vem do nome chamado Mitzrayim, que significa dois estreitos, que na interpretação mais ampla, nós podemos associar a estreiteza, ok? Estreiteza. O que a gente pode associar com estreiteza? Conforme o próprio texto, né, e as palavras do Robinson, normalmente quando a gente está ligado aos vícios, às paixões, à materialidade. Então, essa estreiteza e limitação nós podemos associar ao Egito. Porque essa passagem do Êxodo, ela reflete também a nossa jornada como espíritos imortais. Existe um grande símbolo, né? Porque Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, reconhecendo as nossas limitações de entendimento, muitas vezes Ele deixa a mensagem para que, quando a gente consiga entender, a gente consiga digerir e assimilar e tentar trazer algo que consiga ser útil, né? E aqui está uma mensagem. Então, a partida do Egito, que é dessa estreiteza, rumo à terra da promissão. A terra da promissão, que é a Canaã prometida, também ela é associada ao paraíso. Ao paraíso. E Emmanuel, no livro do Consolador, na questão 262, ele diz o seguinte: em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre sobre a égide sacrossanta do Cristo. Então, essa passagem do Êxodo, ele pode ser vista como a nossa jornada saindo dessas limitações, dessas estreitezas, do materialismo, dos vícios, rumo à terra da promissão, que é também a terra onde existe a conexão com Deus Pai, onde existe a plena sintonia com Deus Pai. Então, essa jornada nos diz muito. E ali nós vamos extrair alguns, nós vamos desenvolver um pouco, porque o povo de Israel passou por muitas dificuldades, por muitas tentações, e nós conseguimos retirar alguns ensinamentos que nós vamos ver na sequência. Sobre o aspecto da interiorização e da conexão com Deus, a gente tem a passagem que está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 31, onde o mestre também, ao receber, porque o mestre tinha contato com muitas pessoas, né? O Robinson até narrou uma das passagens, né, da divisão do pão, e certa vez disse-lhe eles: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham,
e não tinham tempo para comer. De qual alimento que Jesus se referiu aqui? Não era exatamente ao pão material, era aquele pão da vida, naquele que ele havia se referido, né, que eu sou o pão da vida, e aquele pão que alimenta a alma. E ele diz aqui, repousar um pouquinho. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele traz algumas, vale a pena ler esse capítulo lá no Pão Nosso, onde Emmanuel explora essa passagem e diz: no precioso símbolo temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. Reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós a fim de revigorarmos as forças exaustas. Então Jesus, nós sabemos que por várias vezes ele recomendou a prece em silêncio, no quarto. Muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, diante das situações de deserto, muitas vezes esse hábito, a gente tem essa dificuldade. Então a gente precisa aqui explorar essa questão do silêncio, essa questão da sintonia, da conexão com o próprio Jesus e com Deus, porque muitas vezes é nesse momento que a gente consegue acessar a nossa consciência, que a gente consegue às vezes sintonizar com o nosso orientador espiritual, que a gente pode ter uma intuição, né? Porque às vezes você vê uma situação de deserto, que a pessoa teve uma contenda com outra pessoa. Muitas vezes a pessoa está ali por falta de paciência, baixa vibração. Com o que ela vai se sintonizar? Certamente não vai ser com seu orientador, com Jesus ou com o próprio Deus. Então aqui é importante a gente trabalhar nessa questão do deserto, do nosso momento, da meditação, da prece, da conexão com Deus. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo um lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. O próprio Mestre falou, né, que no silêncio dos nossos pensamentos em que ele vai atuar. O outro ponto também, a outra perspectiva, é sobre a questão da preparação. E essa preparação, a passagem que a gente usou aqui como referência, é aquela que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que narra que logo após, né, aqueles momentos em que Jesus teve o contato com João Batista, que ele foi batizado, ele se dirigiu para o deserto, né? E por lá ele ficou em torno de 40 dias no deserto, e que lá ele teve fome e que ele havia sido tentado pelo diabo. Então, as tentações são um tema que a gente precisa refletir e que também esteve presente durante aquela jornada do Êxodo, onde o povo de Israel, né, seguia rumo à terra da promissão. Então foram 3 situações de tentação que o povo de Israel passou, e o povo caiu nas 3 tentações. E Jesus, diferentemente, também passou por... E reparem nessa similaridade, né? O povo de Israel levou 40 anos nessa jornada do Egito até a terra da promissão. Jesus ficou 40 dias no deserto e passou também por 3 tentações, conforme o texto, né, do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos passar rapidamente pelas 3, nós vamos ver a conexão entre elas, vamos ver como que o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que é que é a terceira revelação, o que ela se refere sobre isso e o que a gente consegue extrair de lição que pode ser útil para nós. E antes da gente entrar nelas, lá no livro da Gênesis, no capítulo 15, existe uma passagem de João Evangelista que Kardec recebeu por meio de uma psicografia que ocorreu lá em Bordeaux, em 1862, onde ele faz a referência a essa passagem da Bíblia, a Mateus capítulo 4, sobre essa situação das tentações e dessa situação de Jesus ter sido tentado pelo diabo.
E João Evangelista, em resumo, ele fala que essa passagem, ela é uma parábola, ela é uma passagem simbólica, né, que Jesus trouxe para poder fazer a gente entender que todos nós estamos sujeitos às tentações. E a primeira delas é aquela que está no Êxodo, no capítulo 16, aonde o povo questionou Moisés, dizendo: quem dera tivesse morrido na mão do Senhor na terra do Egito. Lá nós tínhamos o pão, nós tínhamos a carne. E então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. E aí o pão, aqui acho que não dá para ver muito bem, mas aqui é o maná, que é o pão que caiu do céu, que trouxe, vamos dizer assim, o alimento para aquele povo lá. Jesus, quando foi para o deserto, nessa situação em que foi tentado, né, pelo diabo, na tradução do Novo Testamento por Haroldo Dutra Dias, ele se refere, né, que o diabo, como, né, na tradução, como aquele que desune, tá? Que a gente pode não só associar a um ser, a um ente, mas nós podemos também associar a um pensamento, a algo que também pode estar dentro de nós, tá? Não como um pensamento nosso. E nessa situação, segundo o texto, né, Mateus capítulo 4, se és o Filho de Deus, diz para que essas pedras se tornem pães, disse o diabo a Jesus. E Jesus respondeu com a seguinte frase: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é o ensinamento e a essência que nós podemos extrair dessa situação de tentação? E que está muito presente no nosso dia a dia, que está conectado com o texto que foi falado, com as palavras do Robinho. Isso é o materialismo, que hoje em dia, no mundo que nós vivemos, está muito presente. Não que as questões materiais elas são importantes para a nossa subsistência, o conforto ele é lícito, mas a questão é o apego excessivo, é o uso que nós fazemos dessas situações. E lá no Livro dos Espíritos, na questão que Kardec pergunta dos espíritos superiores, né, na questão 799, ele diz que de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. O progresso não só nosso, mas da sociedade, do planeta. Resposta dos espíritos superiores: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. Então, nós percebemos aqui a conexão entre as três grandes revelações que Deus trouxe por meio da sua misericórdia, nos trazendo o alerta que é aplicável no nosso dia a dia. Então, nós precisamos refletir sobre essa tentação e que muitas vezes as pessoas, né, muitos irmãos cristãos de outras, né, denominações, muitas vezes a gente tem a tendência de terceirizar, de delegar para o diabo, para outras pessoas, esse tipo de situação de tentação. E muitas vezes esquece de olhar para dentro de si. Então nós precisamos combater as nossas más tendências. Em vez de delegar a culpa e a tendência para outra pessoa, outra entidade, a gente vê aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente pode controlar dos nossos pensamentos, das nossas tendências, porque a tentação, ela só encontra, vamos dizer assim, guarida, se a gente tem fragilidade interna. E quando João Evangelista fala na Gênesis, no capítulo 15, ele diz o seguinte: não faz sentido Cristo passar por uma situação de tentação, porque ele é um espírito puro, um espírito crístico. Então, o espírito crístico, a gente estuda na doutrina espírita, que eles, mesmo em situação de encarnação, eles não estão suscetíveis a cair em tentação, porque eles já superaram todas essas más tendências. Então, quem normalmente cai em tentação é quem ainda tem reminiscência interna. Ok? Indo para a segunda tentação, que está lá no Êxodo 17. O povo
passando por aquela situação de sede extrema no deserto, falou dessa forma para Moisés: dá-nos água para beber. Por que fizeste subir do Egito para nos matares de sede? E Moisés respondeu a eles: por que tentais ao Senhor? Porque eles colocaram de uma forma, fala assim, em outras palavras, adaptando a nossa linguagem de hoje. A gente estava lá, por que você quer matar a gente? Se você tem contato com Deus, fala para Deus nos dar água. Como se colocando de uma forma a impor o que Moisés e Deus deveriam fazer. E aí, o Senhor, falando para Moisés, orientou Moisés: toma a tua vara e tu ferirás a rocha e dela sairão águas. Moisés foi lá, bateu na rocha e a água saiu e matou a sede do povo. Na tentação de Jesus, lá de Mateus 4, então o diabo o levou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos e a seu respeito, e sobre as mãos irão te suster para que não tropeces em nenhuma pedra. O pináculo do templo é uma parede assim, no alto do templo. Então, o que Jesus, diante daquela situação, só para vocês verem como é que isso aqui é uma situação alegórica, é uma parábola. Não faz sentido, vamos dizer assim, o diabo arrastar Jesus para o alto do templo. A gente sabe que o mal não tem essa ascendência sobre o bem, ainda mais Jesus, que era o verbo divino encarnado. Mas qual era a lição, qual foi a mensagem que Jesus trouxe? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí a gente traz para a reflexão, porque muitas vezes a gente tem que ser do jeito que a gente quer, o que a gente quer. Qual o ponto aqui central dessas duas mensagens? É o egoísmo. Ou seja, eu primeiro, aquilo que me interessa primeiro, eu como o centro do universo. E a gente muitas vezes, pegando o gancho no que o Robinson falou no início, muitas vezes a gente passa rápido pelo texto, às vezes até pela prece do Pai Nosso. Vocês lembram da prece do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja feita a vossa vontade. Então, aqui, não foi a vontade do Pai, foi a vontade do povo. Eles caíram na tentação. E aqui, Jesus coloca: não tentarás ao Senhor. E eu tenho uma história recente, de um amigo que eu estava lá no café, no trabalho, e aí a gente conversando, eu perguntei: você tem alguma religião, você segue? Ele: esse negócio de religião, para mim, eu estou desanimado com isso, porque o meu pai faleceu tem pouco tempo, e meu pai era uma pessoa boa, e eu não consigo entender como é que Deus fez isso comigo e com meu pai. E ele se afastou da religião, se afastou de Deus. Então, esse tipo de situação é uma situação que denota isso, denota falta de conhecimento, de entendimento da fé verdadeira, porque a fé verdadeira é aquela que a gente se entrega a Deus, que a gente confia 100%. Porque ninguém sabe o que poderia acontecer com o pai dele se o pai dele continuasse. Quantas pessoas que a gente vê passando por situações muito difíceis e que às vezes a misericórdia vê que certa situação é melhor para ele, para a família. Então, Deus age de formas que muitas vezes nós não compreendemos e que cabe a nós ter a fé e a confiança e a lealdade a Deus. A questão dessa lealdade da fé foi uma das mensagens centrais do Cristo. A última passagem é aquela onde está lá no Êxodo, no capítulo 32, onde Moisés ele se dirigiu ao monte para receber as tábuas dos mandamentos da lei de Deus. E Moisés ele ficou lá no alto do monte
por volta de 40 dias. E o povo, impaciente com a demora, falou: esse Deus aí que Moisés subiu lá para pegar as mensagens está demorando muito, está muito complicado, as coisas estão muito difíceis. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, recolher todos os ouros, os colares, os brincos, e vamos construir aqui um bezerro de ouro, e a gente vai passar a adorar esse bezerro de ouro, e esse aqui agora vai ser o nosso Deus, porque esse aí está muito devagar, está muito complicado, esse Deus. Em outras palavras, tá? Então, Moisés, quando desce do morro, vê aquele bezerro do ouro, vai lá, pega o bezerro, desfaz, enfim, ficou muito chateado com aquela situação, com o nível de ignorância do povo. E aí, essa tentação conecta com aquela onde diz o seguinte: novamente o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse, vai-te, Satanás. Satanás adversário, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Aqui, do que a gente está falando aqui? Do orgulho. Do orgulho. Muitas vezes a gente elege outros deuses. Muitas vezes a gente adora as coisas do mundo, as coisas do mundo material. Muitas vezes a gente adora falsos deuses. Muitas vezes, até o Robinson comentou sobre a questão dos políticos. Muitas vezes a gente adora certos políticos, que a gente sabe que não são necessariamente deuses. Então, nós precisamos refletir sobre o orgulho. E lá na questão 759 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores orientam Kardec que o orgulho e a vaidade são duas chagas da humanidade. Então, quantas pessoas passam por situações difíceis de expiação, que é aquela primeira perspectiva que a gente falou do deserto, situações difíceis, áridas, porque caíram nessas três tentações, do materialismo, do orgulho e do egoísmo. Então, que a gente possa ficar atento e se preocupar menos com os adversários externos, que o Satanás, a tradução na origem da letra é adversário, o diabo, também na raiz da letra, significa aquele que desune. Então, que a gente possa não terceirizar o motivador dessas tentações, e que a gente possa pensar que isso pode ser os nossos pensamentos e as nossas tendências internas, tá? Que separam, que desunem, e que a gente possa combater elas. Olhando aqui sobre um exemplo que abrange essas três perspectivas do deserto que a gente falou, a gente fala sobre Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, naquela passagem conhecida lá do deserto de Damasco, em que ele teve contato com Jesus, e ali ele teve aquela situação, aquele impacto em que ele ficou cego, e ali ele passou pela situação de expiação. Por quê? Apesar de ele ter sido um doutor da lei, ele desviou da essência da mensagem do Cristo, da lei de Deus, porque ele perseguiu cristãos, ele provocou a morte de cristãos. E aquilo ali fez com que ele, em questões de segundos, ele refletisse, ele já sentisse que, apesar da boa intenção, a direção estava errada. Passa ele pela situação de expiação. Na sequência, passa ele pelaquela situação de reflexão interna diante daquele contato, de interiorização com as leis maior. E naquele momento, ele tem aquela frase conhecida, Senhor, o que queres que eu faça? Já se colocando já numa postura de seguir adiante, de poder corrigir o desvio da rota, da essência da mensagem de Deus, e de começar uma preparação de uma nova jornada. E nessa preparação, que é um dos enfoques que a gente falou sobre o deserto, e de interiorização,
O livro Paulo Estevão narra em detalhes, não sei quem não teve oportunidade de ler, vale a pena ler, é muito rico, e narra que ele foi de encontro a Ananias, que havia o curado da cegueira, e Ananias traz algumas orientações para Paulo, para aquele início daquela nova fase que ele estava passando. E uma frase marcante que Ananias fala a Paulo é: tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Então, quando ele fala em grande paz, ele está falando naquela interiorização, naquele silêncio interno, da conexão com Deus, com a prece. E fala também sobre essa questão da compreensão, que é fundamental a gente estudar os ensinamentos, as orientações. E Ananias entrega a Paulo partes do Evangelho, das Escrituras, para que ele possa estudar, se preparar para iniciar aquela nova etapa de divulgação do cristianismo que todos nós conhecemos. E Paulo, quando começa a sua jornada de começar a divulgar o cristianismo, ele vai numa sinagoga onde ele começa a falar sobre Jesus, e todas aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, elas começam a falar: "Ih, você está louco, Jesus, quem é Jesus?" E aí algumas pessoas zombam dele, algumas pessoas deixam ele falando sozinho. E aquilo ali para ele foi uma situação muito difícil, foi uma situação de deserto também, foi uma situação árida. E ele ficou com um pensamento, um turbilhão. E muitas vezes a gente passa por essa situação, difícil. Às vezes a gente começa a trabalhar, a fazer, a gente vem aqui na frente, faz palestra, aí às vezes comete um errinho de português aqui, outro ali, não fala bem como a gente poderia falar, a gente fica pensando, mas a gente precisa perseverar, a gente precisa continuar, a gente precisa trabalhar. E Paulo, quando saiu depois desse episódio, que ele estava com a cabeça com muitos pensamentos conflituosos, ele vai buscar orientação com seu grande mestre, chamado Gamaliel. Gamaliel, ele era um doutor da lei muito antigo, que já havia percebido que Jesus realmente era o Messias. Ele já tinha compreendido a importância, a mensagem de Jesus, e esse diálogo foi um diálogo muito, muito legal, muito interessante. E ele diz o seguinte, que o deserto seria uma boa oportunidade para meditação e estudo necessários à tarefa futura, reforçando aquilo que Ananias já havia falado. E ele diz também, nesse diálogo, dizendo assim, Paulo, talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. Que região seria essa se, guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo. Então, essa terra prometida é o Evangelho do Cristo vivido. Tá? E aí, Paulo segue as recomendações de Ananias e do seu mestre e segue rumo ao deserto, e lá ele encontra um oásis, chamado Oásis de Dan. E lá ele encontra um casal chamado Áquila e Prisca, e esse casal, para grata surpresa dele, eles eram seguidores do Cristo. E eles estavam nesse local, ermo, porque eles fugiram da perseguição do próprio, na época, Saulo de Tarso. Porque o Saulo, ele perseguia os cristãos, Paulo, na época, antes do encontro com Jesus, ele perseguia os cristãos e eles fugiram. Mas só que eles não reconheceram que era o antigo Saulo, porque ele estava muito magro, sujo, com roupas diferentes, então eles não reconheceram.
E lá foi um momento muito importante, onde eles trocaram informações sobre Jesus, estudaram juntos. Paulo começou a trabalhar como tecelão. E no oásis, a gente pode olhar ele sob um olhar um pouco mais amplo, mais simbólico, né? Porque o que é o oásis? É quando a água que está no manancial, né, do lençol freático, ele vem à superfície, né? E alimenta as pessoas que estão ali. Então, se a gente olha do ponto de vista espiritual, né, da água viva, que a gente pode também entender como o Evangelho, como a lei de Deus, como o Evangelho de Jesus, quando ela vem à superfície, a gente tem a oportunidade de beber dessa água. E o fato da gente estar aqui hoje, um domingo de manhã, falando de Jesus, do Evangelho, desses ensinamentos, nós estamos bebendo dessa água, desses oásis. Porque as casas religiosas, né, que falam de Jesus, especialmente a doutrina espírita, que vem resgatar a essência do Evangelho, é onde a gente vem buscar essa água, essas energias, que nos ajudam na nossa vida como espíritos imortais. Então, que a gente possa aproveitar essas oportunidades, esses oásis, e nós também temos a oportunidade, e até mesmo o dever, de com um pouquinho de água que a gente consegue, né, nesses oásis, de dividir com pessoas que estão passando por sede, né, que estão aí fora. Porque a gente não precisa, né, estudar muitos anos e fazer todo o estudo sistematizado da doutrina espírita, ler todas as obras, para a gente dividir, né, um copinho de água com o irmão que está aí fora, para trazer o esclarecimento, a esperança, o consolo. Maurício? Sim. Interessante que está encaixando tudo. Eu vivi esses 3 aspectos do deserto. Eu sou caminhoneiro, aí me roubaram lá em Goiás. Uhum. E eu atravessei muita parte do deserto lá. E eu passei por tudo isso que me roubaram. Eu tive que ir vendendo pneu de caminhão, ferramenta, lona, tudo que eu tinha. A última coisa que eu desfiz foi aqui em Itatiaia, o extintor de incêndio. Até o moço lá foi muito legal comigo. Ele veio de botar só 10 litros de gasolina e encheu o tanque. Sim. A gasolina na época. Sim. Mas é isso, assim. Foi em 1969. Aí o oásis eu encontrei, foi dentro do centro espírita. É isso, e assim, e nos momentos de dificuldade, quando a gente está interiorizado, que a gente falou, quando a gente está conectado com Deus, e a gente está ali, você vê, às vezes a gente não deseja o mal para aquele que fez aquilo, e a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas no caminho que vão nos ajudar. Então, a providência divina, ela não está presente só nas Escrituras, na vinda dos profetas, dos grandes missionários. Ela acontece todo dia na nossa vida, nas pequenas coisas, como esses exemplos, né? Talvez não seja tão pequeno para você, mas a misericórdia e a providência divina, ela está sempre dentro de nós. Nós precisamos manter a lealdade, a fé e a confiança. Seguindo aqui, existe uma passagem também muito marcante, relatada lá no livro Boa Nova, que é aquela passagem de Jesus com Maria Madalena, e que também lá no seriado do The Chosen é relatado também de uma forma muito interessante. E nessa passagem de Maria, né, todo mundo conhece, né, a história de Maria Madalena, que ela era jovem, formosa e emancipara-se dos preconceitos férreos da sua raça, e a sua beleza lhe escravizava. Então ela era uma pessoa que tinha tudo. Era rica, era bonita. As pessoas vinham de tudo quanto é lugar, de todas as regiões, pessoas poderosas de encontro a ela.
ela tinha tudo, né? E a gente vê, né, nos tempos atuais, pessoas que muitas vezes têm tudo, mas que observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. À medida que ela começou a ter o contato, né, com os ensinamentos de Jesus e saber daquele amor, ela começou a sentir aquele tédio, né? Quantas pessoas, né, têm problemas hoje em dia psicológicos, psíquicos, que passam por dificuldades, por depressão, por tédios, e muitas vezes não sabem, né, o porquê daquele vazio. Né? E depois de uma noite, narra o texto, eu retirei só algumas frases que conectam com a nossa abordagem aqui. Né? Aí, decorrida uma noite de grandes meditações, então ela já tinha notícia dos ensinamentos de Jesus, e aquilo ali ficava na consciência dela, e teve uma noite que ela fez aquilo, que a gente falou lá da interiorização, que Jesus falou, né, do lugar ermo, do quarto, da meditação, da sintonia, da conexão com as leis de Deus, com Deus na nossa consciência. E aí ela vai de encontro a Jesus, né, e diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Né? Será que a gente está indo de encontro mesmo a Jesus? Muitas pessoas, mas muitas pessoas, entendem que vir ao encontro de Jesus é vir na casa espírita, na igreja. Não. O ir de encontro a Jesus é em sentimento, em pensamento. É em ajudar uma pessoa que às vezes teve o caminhão roubado, que está passando por necessidade, que às vezes você tem oportunidade de ajudar. Isso é ir de encontro. Disse ela: Mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Vai, Maria, sacrifica e te ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove obstáculos. Então, olha que mensagem dela, não sei se está dando para ler. Depois desse contato, porque Maria estava muito angustiada e Pedro estava olhando para ela, naquele encontro que Jesus teve com Maria, com aquele olhar de reprovação, né? Porque Pedro sabia que ela, o histórico dela, né? E ele condenava ela. E Jesus fala: vai, Maria, sacrifica-te, ama. O longo é o caminho, difícil a jornada, né? O deserto, às vezes, ele é longo, é difícil, né? Estreita a porta, mas a fé remove obstáculos. Se você não tivesse fé, você não teria chegado de volta depois do deserto que você passou. E aí, resumindo, né, o livro é belíssimo, o capítulo vale a pena ler. Maria ficou tão tocada por aquele encontro, aquelas recomendações de Jesus, né, e teve uma passagem, acho que dá tempo de falar, que ela chorou muito, né, que ela sabia que não poderia ter filhos. Aí Jesus fala para ela: Maria, quem é maior diante de Deus? É aquela mãe que ama somente os seus de sangue, ou aquela mulher que ama o filho das outras mulheres? Né? E ela entendeu que quem amava o filho das outras mulheres era que era maior diante de Deus, e ela inicia um trabalho de acolhimento a um grupo de leprosos que havia chegado ali na região e que era rejeitado por todo mundo e que estava muito triste. E ela se junta a esse grupo de leprosos e começa a falar sobre o reino de Deus, sobre os ensinamentos de Jesus, e começa a trazer esperança e alegria para esse grupo de leprosos. O livro narra que após alguns tempos ela também contraiu a lepra, e que ela, né, ao exaurir as suas forças pela doença, ao desencarnar, ela tem um encontro com Jesus. Jesus vem receber ela. Então reparem, mesmo após tudo que ela fez, ela escutou isso aqui de Jesus: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Nos trazendo, né, a esperança de que não importa o que a gente fez, nós precisamos amar, o amor, a caridade, ela cobre a multidão de pecados. Nós temos também a passagem, né, da mulher samaritana lá no poço. Mulher, a água viva é aquela que
sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados, né? Perene conforto lhes refrescará os corações através de caminhos mais acidentados sob o sol ardente dos desertos do mundo. A gente sabe, né? Vou dar um exemplo, a questão do perdão. Né? Muitas vezes a gente fica alimentando o ódio, né? A pessoa que às vezes fez um mal para a gente e a gente fica remoendo, alimentando aquele sentimento negativo e que nos escraviza naquela situação. E quando a gente bebe essa água que Jesus falou, que é, por exemplo, o perdão, a gente se liberta, a gente consegue seguir o nosso caminho. Caminhando para o fim, a última passagem, a última referência que a gente pode fazer aqui, também do livro Boa Nova, é no capítulo chamado Comunhão com Deus, onde narra um diálogo de Jesus com João Evangelista. E nesse capítulo, que é muito bonito, na época, as pessoas tinham muita dificuldade de entender aquele novo olhar que Jesus trouxe sobre Deus. Porque, né, um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus de perdão. E João fala para Jesus: Mestre, eu gostaria de entender essa comunhão perene com Deus. Como é que Deus habita em nós? Como é que isso se dá? E aí... Jesus fala para João: cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Que ele não havia compreendido isso porque ele não havia entendido isso, né? Que a lei de Deus se manifesta na nossa consciência. Né? E lá na questão 621, a doutrina espírita, os espíritos superiores respondem a Kardec, né, que as leis de Deus se encontram na nossa consciência. E aí, com as explicações, né, o livro explora as explicações de Jesus a João, mas João ainda fala: Mestre, as suas orientações me fazem ter reflexões profundas, mas eu gostaria que, quando você tiver a oportunidade de exemplificar, que você faça isso. Você me promete? Eu te prometo. E aí, na sequência, eles partiram de Jerusalém a Jericó e passaram por um local deserto. E ao chegar nesse local deserto, eles se depararam, esse é o texto que a gente falou, eles se depararam com um homem que cavava um poço nesse deserto. Jesus para e fala: Senhor, o que fazes aí? Ele: estou cavando aqui a água para poder achar o manancial que nós precisamos aqui para matar a sede do nosso povo. E aí Jesus, né, com uma abordagem muito tranquila e cortês, fala: as chuvas aqui têm sido tão escassas. E aí o homem falou: a chuva que, quando cai, representa a graça de Deus para conosco, né? E aí Jesus olha para João e fala: João, nesse exemplo muito simples, está um símbolo e uma mensagem muito importante, né? Diz ele: este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Então ele sabia que a chuva era uma graça de Deus, era uma forma da misericórdia de Deus. E ele diz: aqui nós temos um símbolo, onde a chuva é misericórdia, a paisagem desértica representa a alma humana, né, sem os sentimentos, sem a luz edificada dentro de si, e que aquele homem que cavava, né, ao custo de sacrifício, de suor e de lágrimas, representava o cristão ativo, né, que sabia da providência divina e tinha aquela postura de continuar cavando. Tá? Então, aqui tem uma grande referência para todos nós, que a gente possa, né, continuar trabalhando, cavando, buscando essa água viva que Deus, pela sua misericórdia, nos traz. E a água é o símbolo da essência de Deus.
que se encontra tanto nos céus quanto na terra, assim como também dentro de nós. Então, dessa forma, Jesus exemplificou, né, a essência de Deus, a misericórdia, e a essência de Deus que está dentro de nós também. E agora sim, para finalizar, acho que estamos agora no horário certinho. Esse é o slide de encerramento. Essa imagem é uma imagem do deserto de Atacama, que é um fenômeno chamado deserto florido. O deserto do Atacama é o mais árido do mundo. Esse deserto ele já ficou em torno de 400 anos sem cair em determinadas regiões uma gota de água. Esse fenômeno está acontecendo inclusive esse ano, do deserto florido. Quando caem algumas chuvas, ele faz com que algumas sementes que estão adormecidas, muitas delas, elas são adormecidas por muitos anos, até mesmo séculos, elas floresçam e ofereça esse espetáculo, que isso aqui não é uma foto da inteligência artificial, é uma foto verdadeira. E a nossa alma, a nossa existência é similar. Todos nós temos essa semente da misericórdia, das leis de Deus dentro de nós. Toda vez que a gente tem um contato, né, com essa água viva, que é a lei de amor, que é o Evangelho do Nosso Senhor, nós temos também a oportunidade de florescer. Deus nos criou, conforme diz lá na Gênesis, no jardim do Éden, está lá nas escrituras do Antigo Testamento. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, ele fala que a nossa destinação também é um jardim, junto com Deus. Então, que a gente possa buscar, através do esforço, cavando essa água viva, para que a gente possa florescer e fazer parte desse jardim, junto de Deus, que o livro do Apocalipse nos orienta e que depende de nós buscar essa água e matar essa sede. Então, que essas reflexões possam fazer sentido para vocês. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade. É uma alegria muito grande falar de Jesus e de Deus e que essas reflexões possam ser úteis para todos vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né, ao Maurício pelas suas colocações da manhã de hoje e que, como ele disse, que a gente consiga preencher o deserto das nossas vidas com o Evangelho de Jesus, né? É isso que todos nós estamos precisando. Lembrando a vocês, a próxima palestra, quarta-feira agora, é Moral Estranha com o Rogério. No domingo, a Raquel Lino, Servir a Deus e a Mamon. São as duas próximas palestras. As nossas atividades estão lá no quadro de aviso, né? Muitas vezes as pessoas nos perguntam o que tem determinado dia, está tudo ali, basta que a gente olhe, aquilo que eu falei no início, né? Às vezes a gente não tem foco nas coisas, mas todas as nossas atividades estão ali, inclusive os plantões de passe. Lembrando a vocês também que dia 23 de novembro vai ter em Barra Mansa, na Associação Espírita Bezerra de Menezes, lá na Beira Rio, um treinamento para oradores. Obviamente a gente não pode levar todo mundo. E o Felipe andou colocando aí esse cartaz para alguns aqui da casa, né? Parece que 4 pessoas aqui, aqueles que estão começando na oratória, aqueles que já tem pouco tempo aí. Então depois vamos ver se vocês se ajustam entre vocês para ir, né, de repente num carro só, no dia 23 de novembro, no domingo. É o conselho daqui com o conselho de Barra Mansa, treinamento de expositores, Eduardo Ferreira, ok? Mas a gente vai estar divulgando também. Outra coisa também que o Felipe pediu para a gente lembrar é a nossa campanha de Natal. Esse ano nós temos que atender a 35 famílias, com aquelas cestas básicas completas. Tem as cartinhas também das crianças, está tudo lá no site da EDAC. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade até de entrar lá e acessar. Então, Filipão, semana vê se imprime a lista do que está faltando, né? Para a gente deixar ali na frente, já me pediram isso, para a gente saber o que está faltando. Mas isso não impede de trazer, nós já temos promessa aí de pelo menos umas 12 cestas básicas completas. E a gente desmancha
e vai montando de acordo com a necessidade das famílias, ok? Então, aqueles que puderem ir trazendo aí os mantimentos para a gente já está em plena campanha. O Yuri hoje já trouxe arroz para a gente, é a nossa maior carência geralmente, né? Mas, então o Felipe vai imprimir essa semana, colocar ali fora, ali na frente, na mesa, os materiais que, principalmente aquilo que está faltando mais, a gente tem mais dificuldade de montar. Todo ano está certo, a gente fica numa aflição, se a gente vai conseguir, vai dar conta, né? Mas no final das contas, a gente agradece a Estael aí que doou bastante mantimento, a última peça de teatro lá, vai ajudar bastante também na sexta, né? Que Deus abençoe você, minha amiga, nesse trabalho seu fantástico também, de divulgar a arte, né, através do teatro. Isso não é para qualquer um, não, tem que ter realmente, né? Tem que ter pedigree, né? Que Deus te abençoe. E a gente agradece a todos vocês também que estão no salão, aqueles que estão nos assistindo nas mídias sociais, aqueles que estão aí começando há pouco tempo na casa, a presença da Edna, a Nelma lá atrás, né? Marcelão aí, o turista, né? Está vindo lá nos visitar, junto com a Laurete que está ali na secretaria. Muito obrigado pela presença de vocês, são queridos aqui da nossa casa. E Maurício, leva o nosso abraço, né, para os amigos lá da Cruzada, beleza de exposição, para a gente conhecer um pouco mais da história daquela região. Eu costumo sempre dizer, né, não é completar a palestra dele não, mas tem um expositor, eu acompanho ele, não sou inscrito no canal dele não, mas eu acompanho alguns vídeos dele sobre essa região de Israel e de Palestina, chamado Rodrigo Silva. Ele é um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eu não assisto como pastor, eu assisto como antropólogo, né, como arqueólogo, e ele tem uns vídeos muito bons sobre isso daí, completar aquilo que o nosso amigo trouxe. Para quê? Para que a gente não faça comentário sobre aquela região em função de um videozinho que a gente recebeu de um de outro, de uma notícia de jornais, por aí, mas que a gente realmente se aprofunde. E o Rodrigo Silva, ele tem vídeos desde Abraão até hoje em dia, a situação de Israel e da Palestina, né? Para a gente realmente conhecer, não ficar divulgando verdades por aí, os chamados fakes na internet com relação ao que acontece lá, ok? Então vamos finalizar essa primeira parte, lembrando a vocês que depois tem café lá fora, chá fraterno, como todas as manhãs de domingo. Mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês. Mais alguma coisa, Felipe? Não? Agradecer a noite de pizzas, né? Foi quarta-feira passada, também foi um sucesso. São essas promoções que movimentam financeiramente a nossa instituição. Vão haver outras, com certeza, e a gente conta com a presença de todos vocês. Então vamos encerrar essa primeira parte agradecendo a Deus essa oportunidade, pedindo a Ele que abençoe o nosso querido amigo Maurício no seu retorno a Resende, levando o nosso abraço aos seus familiares, aos amigos lá da instituição religiosa que ele frequenta. Que Deus, na sua infinita bondade, também abençoe a todos nós nesse domingo. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, faça morada nos nossos corações, para que um dia nós possamos viver sem tantas mazelas, sem tantas fragilidades e imperfeições. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Essa prece, então, nós estamos encerrando a primeira parte. Partimos para a segunda parte na Câmara de Passe. Aqueles que tiverem necessidade, aguardem que serão chamados de acordo com o número de passistas. Muita paz e bom domingo a todos.